Glória a Deus, irmãos. Nosso Salvador Jesus Cristo, irmãos, pregava a palavra para uma multidão de pessoas. Amém. Mais de 20.000 pessoas ouvindo a sua palavra no deserto. Uma multidão, irmãos, que ficou o dia inteirinho ouvindo a mensagem de Jesus, ouvindo os milagres de Jesus Cristo. E a multidão, irmãos, ela se alegrava com tudo que Jesus fazia naquele deserto. A multidão era grande, os milagres eram grandes, pessoas sendo curadas de enfermidades, pessoas sendo restauradas da visão, pessoas que não se escutavam naquele deserto com a palavra de Jesus, elas ouviam e ouviam a palavra de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Mas no final da tarde, irmãos, quando aquela multidão estava ali na presença de Jesus, Jesus olhou para a multidão e veio os seus discípulos na sua presença também e perguntou para Jesus, como nós podemos esperançar essa multidão para elas ir embora sem o que comer? Porque elas estão aqui o dia inteiro ouvindo a palavra de Jesus. E no final da noite, elas estão aqui, no final da tarde, quase chegando à noite, Jesus vê ali que a multidão está com fome e com sede. E Jesus, naquele momento, irmãos, ele pergunta para os seus discípulos: o que vocês têm aí de comer? E Jesus ali faz essa pergunta aos discípulos e eles falam que não tem nada aí de comer. Mas Jesus está no controle de tudo, irmão. Jesus olha para a multidão e fala assim: eu não vou deixar essa multidão ir embora sem o que comer. Eu não vou deixar vocês aqui hoje nesse lugar ir embora sem ser abençoado por nosso Deus. Creia, meus irmãos, que Jesus está aqui. E ao sair desse lugar, bênçãos e mais bênçãos vão estar nas suas vidas. Creiam nisso em todos os seus corações. A palavra de Deus, irmãos, ela é maravilhosa. Porque Jesus, ele falou que não ia dispensar a multidão sem o que comer. E ali, os discípulos falam que tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. É o que tinha ali naquela multidão, através do menino. Que a palavra de Deus, irmãos, ela não fala o nome desse menino. Mas esse menino, ele tem pão, ele tem peixe. Aleluia. Mas nós podemos ver, irmãos, na palavra de Deus, que tem ali 12 discípulos, mas eles não têm pão e não têm peixe. Peixe e pão na Bíblia, irmão, significa palavra de Deus. E eles, os seus discípulos, não têm pão e nem têm peixe, nem palavra. Nós podemos ver, irmãos, que na Bíblia, um menino sem nome, que a Bíblia não fala o nome dele, mas ele tem o pão e o peixe ali. E ele entrega as mãos dos discípulos, e os discípulos levam para o nosso Salvador Jesus Cristo, irmãos. E naquele momento, irmãos, Jesus olha para os seus discípulos, essa cena de um menino ter pão e peixe, mas os seus discípulos não têm pão e peixe. Nós podemos
dizer, irmãos, que os discípulos ali, eu não sei se os 12, se um ou dois, eu creio que ali não são eles convertidos. Eu posso provar na Bíblia para os irmãos que Jesus, lá na frente, dias depois, Jesus fala para Pedro: Pedro, quando você converter, fala para os teus irmãos. E Pedro, irmãos, ele não é convertido. Até ali na cruz, onde Jesus Cristo é morto, Pedro, ele não se converte ali na presença do nosso Deus. Mas eu creio, irmãos, que depois que Jesus Cristo ressuscitou, apareceu para muitos, apareceu para Pedro, mas eu creio que Pedro já estava convertido, irmãos. Amém. Porque Pedro chegou na frente de uma igreja, ele viu um aleijado sentado na porta da igreja. E naquele momento Pedro olhou para esse aleijado na porta da igreja. E o aleijado estendia a mão pedindo uma esmola e dinheiro para Pedro. Amém. E Pedro, naquele momento, irmãos, já convertido, firme na presença de Deus, ele olha para esse aleijado, pega na mão dele, levanta ele e fala nos olhos desse aleijado: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pedro já estava convertido, porque ele faz um milagre ali, na presença de muitas pessoas, na porta daquele templo. Aleluia. Eu vejo que no mundo, irmãos, nós somos pecadores, homens cheios de falha, mas no mundo há muitos que não se converteram ao nosso Deus. Aleluia. Por que não se converteram? Age no mundo e não escolhe para que lado vai, se é para a igreja ou se é para o mundo. A pessoa não escolhe de falar coisas boas ou coisas sujas. Eu conheço muitas pessoas evangélicas, eu não quero julgar, a gente só julga é Deus, mas que estão anos e anos na igreja, mas falam muito palavrões, muitas piadas sujas. E é esses 12 discípulos ali que não estão ali na presença de Jesus, não tem peixe nem pão, não tem palavra. Tem que ter um menino para entrar na parada ali, para que Deus venha fazer um milagre para aquela multidão de 20.000 pessoas. Amém. Jesus pega ali o pão, 5 pães e 2 peixinhos ali daquele menino, e fala para os seus discípulos: coloque a multidão em fileiras, de 50 e em 100. Nesse momento, irmãos, Jesus ele faz ali uma organização. Ele vê que a multidão está ali tudo junto, mas para ele fazer o milagre, ele pede uma organização. E Deus, irmãos, ele gosta de organização. Amém. Glória a Deus. Para nós ser abençoados por Deus, temos que organizar a nossa vida com Deus. Aí sim, Deus ele vai fazer milagre nas nossas vidas. Creia nisso. Amém. Vamos colocar nossa vida em prática, sempre na presença de Deus, dizendo ao nosso Deus que Ele é santo, santo e santo. Aleluia. Santo é o nosso Deus. E naquele momento, irmãos, neste momento, Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos. Ele levanta para o céu. Aleluia.
e agradece ao Deus Todo-Poderoso, dando graças por ter somente naquele momento 5 pães e 2 peixinhos. Ele levanta o alimento para o céu e agradece a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando nós, irmãos, levantamos as nossas mãos ao alto, ali sentados na nossa mesa, almoçando, jantando, tomando café. Quando nós oramos, irmãos, e agradecemos pelo alimento que está na nossa mesa, Deus, Ele abençoa o nosso alimento, o nosso lar, a nossa vida, abençoa o nosso emprego, dando saúde e paz para cada um de nós. Por isso, ao se alimentar-se, levante e agradeça pelo pão de cada dia, porque isso é bom aos olhos do nosso Deus. Jesus ora, irmãos. Jesus ora para aqueles 5 pães e 2 peixinhos e dá na mão dos 12 discípulos. Toma, distribui para a multidão. E acontece um grande milagre naquele momento, irmãos. Os discípulos entregam o pão para uma pessoa, entregam os pães e peixes para outra pessoa, vão entregando. E naquele momento, pães e peixes vão se multiplicando, vão se multiplicando, vão se multiplicando, vão se multiplicando. Porque Jesus, Ele disse que não vai deixar a multidão ir embora sem se alimentar-se e sem ser abençoado. Creia nisso. Amém. Nós não vamos sair daqui hoje sem ser abençoados. Amém. Porque a palavra de Deus, ela diz: nós saímos do nosso lar e fazemos hoje esse momento é muito pouco ao nosso Deus. Porque Deus merece todo o louvor, toda a honra e glória. Temos que estar continuamente, irmãos, na presença de Jesus. Continuamente. Porque Jesus um dia Ele vai voltar, vai ser um piscar de olhos. Se nós estivermos no mundo, os não sabem para nós, no mundo nós vamos ter que ir. Mas se nós estivermos na igreja, na presença de Deus, quando Jesus voltar, nós iremos para o céu. Sempre, para sempre, com o nosso Deus. E o milagre foi feito, irmãos. Os pães se multiplicaram. 5 pães e 2 peixinhos alimentaram mais de 20.000 pessoas naquele dia. E sobrou muitos pães e peixes naquele momento. Jesus mandou pegar os discípulos pegar 12 cestos. Vão, pega esses 12 cestos. O que sobrou, vocês coloquem nesse cesto. Não joguem fora. Nosso irmão, ele veio na frente, falou no vídeo. E muitos hoje estão passando fome. Porque muitos, hoje no mundo, irmãos, tem fartura. Preferem jogar no lixo do que dar para uma pessoa que está passando fome. Mas Deus está no controle de tudo. O nosso Deus, Ele sabe muito bem, cuida dos seus. Nosso Deus, Ele cuida daquele que está na presença dEle, não deixando de fartar o pão. E o mais importante, irmãos, salvação em Cristo Jesus. É a coisa mais importante que nós devemos buscar. Se nós tivermos, irmãos, pobres, iremos pobres para o céu. Se estivermos ricos, também iremos ricos para o céu. Se estivermos enfermos, talvez uma doença que é incurável, mas mesmo assim temos que crer que iremos para o céu. Enfermo, com saúde, com tribulação, seja o que for que acontecer na nossa vida, o mais importante é estar na presença de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus. As outras coisas vos serão acrescentadas. Glória, glória a Deus, aleluia. Que nosso Deus seja louvado. Que milagre maravilhoso, irmãos. Que milagre. A multidão vê esse milagre
naquela tarde. E a noite vem. E Jesus despede da multidão e vai para o monte orar. E ali orando, irmãos, Jesus orando naquele monte. Há multidões, mais de 20.000 pessoas se ajuntadas ali naquele lugar. Comeram muitos pães e peixes. Chegaram até olhar para o alimento e se fartar, porque não aguentavam mais ver comida nas suas frentes. Eu acontece com cada um de nós. Como nós comemos muita coisa, nós não queremos ver nem a comida na frente. E aquele povo estava saciado. Aquele povo não mais ia embora e não ia mais morrer no caminho de fora. Porque Jesus está no controle da vida deles. Está no controle da minha vida e da sua vida. Jesus está no monte, mas ele vê que a multidão está ali embaixo, esperando o milagre novamente na vida dele. E a multidão, irmãos, saciada. Eu creio que elas começam a chamar mais pessoas, chamar os seus parentes, dizendo para as pessoas: nós encontramos o rei, nós encontramos o homem que faz o milagre da multiplicação. É esse que nós vamos seguir. É esse que nós vamos seguir, que multiplica pão e peixe. Nós comemos até fartar. E Jesus, irmãos, ele não desce no monte, não vai encontrar aquela multidão. Ele desce para o outro lado do monte, já passando uma noite inteira orando. E o mar está na frente dele. Aleluia! O mar está na frente dele, mas ele anda pelas águas. Anda pelas águas, porque ele já, naquele dia, ele já tinha dispensado os seus discípulos. Vão, pegam o barco e atravessem esse mar e esperem do outro lado. E Jesus atravessando o mar, para não voltar e dar de cara com aquela multidão, esperando o milagre do pão e do peixe. Jesus atravessa o mar, andando sobre as águas, vê os seus discípulos ali naquela tempestade, e andando Jesus ali naquele mar, andando em cima das águas, ele fala para o mar: aquieta-te, aquieta-te, vento, aquieta-te, tempestade. E ele sobe em cima do barco dos seus discípulos. Jesus, irmãos, ele estava ali muito cansado. Um dia antes, irmãos, desse milagre, Jesus Cristo, ele tinha perdido o seu primo João Batista, que foi degolado ali, tirando a sua cabeça. Jesus, um dia antes, ele estava muito triste, porque mataram o seu primo, o seu irmão. Mas Jesus Cristo, irmãos, ele criou o anjo, criou uma força, sabendo que a multidão, o povo estava precisando dele. Ele tirou a tristeza do seu coração. Creio naquele monte, ele orou muito a Deus. Mesmo estando triste, irmãos, ter perdido o seu amigo João Batista. Ele fez milagre da multiplicação dos pães. Ele andou sobre as águas, aquietou o mar, subiu em cima do barco dos discípulos, atravessou o mar e foi ali para a praia e começou a imprecar de novo para a multidão, porque a multidão estava novamente nisso, porque elas ficaram sabendo que Jesus estava ali do outro lado do mar. Elas a pé, aquela multidão de pessoas, mais de 20.000 pessoas, elas a pé andaram em volta do mar, não sei quantas horas, e foram
diante de Jesus ali do outro lado do mar, pensando que Jesus Cristo ia alimentar elas de novo. Mas Jesus, irmãos, ele estava ali para pregar a palavra, as boas novas do Evangelho. E pregando ali para aquela multidão, esperando ali mais um milagre, mais uma multiplicação de pães. Jesus olha para aquela multidão e ele fala: aleluia. Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste o pão que vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai Deus o selou. Disseram, pois, que faremos para escutarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazei tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu de comer o pão do céu. Disse-lhe Jesus: na verdade, vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus está de frente à multidão de novo, decepcionado, pensando que a multidão está querendo usar ele por mais um milagre. Mas Jesus não veio nesse mundo para encher somente nossa barriga, que é coisa material para nós. Jesus veio nesse mundo para que nós possamos ter salvação em Cristo Jesus. Ele olha para a multidão querendo comer novamente pães e peixes, mas ele fala para a multidão: eu sou o pão vivo que desceu do céu. No deserto, ali com Moisés, aquele povo comeu o maná e morreram. Aleluia. Mas aquele que comer desse pão, disse Jesus, nunca mais vai morrer, porque ele terá vida e abundância. Glória a Deus. Aleluia. Para terminar essa palavra, irmãos, eu vejo que nos dias de hoje, irmãos, nesses últimos dias que nós estamos tendo, que essas coisas estão acontecendo aqui no Brasil, nós só temos só decepção nesse mundo, decepção no governo, decepção com as pessoas. E Jesus, irmãos, ele teve também a decepção com aquelas pessoas diante dele. Ele viu que as pessoas estavam querendo usar ele. Mas Jesus, irmãos, ele é o pão vivo que desceu. Glória a Deus, aleluia. Toda vez que nós vamos cearmos, nós comeremos o pão vivo, tomaremos o vinho que é o sangue de Jesus. Amém. É isso que Jesus quer para cada um. Eu creio, irmãos, ver a palavra de Deus na Bíblia, que aquela multidão, com aquela mesma multidão, irmãos, que estava ali querendo o pão,
e o peixe. Mas Jesus não deu pão ou peixe para eles. Jesus deu a palavra que alimenta e fortifica o homem. A palavra de Deus. Eu creio que as pessoas ficaram decepcionadas. Hoje no Brasil nós estamos decepcionados. Mas Deus está no controle de tudo. Ali naquela cruz, irmãos, Jesus olhou para a multidão. A mesma multidão que ele deu os pães e peixes para alimentar eles. Ele viu que aquela multidão fez uma escolha, escolhendo Barrabás. Elas preferiram escolher Barrabás do que o nosso Salvador Jesus Cristo, irmãos, que multiplicou pães e peixes para ela, que pregava só a verdade, que pregava só a palavra, fazia milagres. Mas Jesus ele falou que vocês estão aqui só pelos sinais, mas eu quero que vocês comam o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Amém. Ele olha para aquela multidão decepcionado, muito decepcionado. Os 12 discípulos, a multidão, pessoas cuspiram nele, crucificam. Mas eu creio que Jesus, naquele momento, ele teve uma alegria. Nesse momento, irmãos, Jesus está tendo uma alegria, porque nós estamos aqui na casa dele, essa casa de oração para todos os povos, louvando a ele de todo o nosso coração, porque é isso que ele tem. E naquela cruz, irmãos, Jesus ele teve uma alegria, irmãos, de tudo que ele fez para o povo. Olhando para o lado, o homem decepcionando ele, dizendo para ele: desce dessa cruz, se salve a ti e salve a nós também. Mas do outro lado, irmãos, tinha outro homem que disse naquele momento, dizendo para aquele homem: nós estamos aqui porque somos pecadores, merecemos estar aqui nessa cruz para ser mortos. Mas esse Jesus não tem pecado. Esse Jesus, ele não merece estar aqui nessa cruz morrendo. Nós sim merecemos por nosso pecado. Mas esse Jesus, ele não tem pecado. E o homem olha para Jesus, no olho de Jesus Cristo, e fala para ele: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Amém. Jesus levanta a cabeça naquele momento, olha para ele e diz para ele: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso de Deus. Hoje mesmo. Essa foi a alegria de Jesus, eu creio. Ele deu os seus últimos suspiros, morreu naquela cruz, ressuscitou, mas no terceiro dia ele reviveu. E hoje ele está aqui para nos abençoar. Não dá esse pão que vende na padaria, no supermercado, mas o pão vivo que desce do céu, que é Jesus Cristo. Coma desse pão, que é Jesus. Não se preocupe com as coisas que estão acontecendo nesse mundo, com as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Tribulações vêm, problemas vêm, mas Deus está no controle de tudo. Um dia isso tudo vai acabar. Nós vamos ir para um lugar que não tem dor, não tem pranto, não tem tristeza, não tem enfermidade. Um dia nós vamos para esse lugar, morada de paz, e estaremos para sempre com o nosso Deus. E as palmas são para Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia.
Irmãos, agora vamos encerrar esse culto em nome de Jesus Cristo.